Momento Mariano, terça-feira, 1º de dezembro de 2020. Desde domingo passado, nós estamos vivendo em toda a igreja a preparação para a vinda de Deus em nosso meio. Esse tempo se chama Advento. Advento quer dizer simplesmente vinda. Falar de vinda do Messias, o prometido de Deus. Nós podemos pensar em 3 níveis a vinda do Messias. O primeiro, quando Jesus veio na nossa carne, nascendo em Belém. O segundo, Deus está vindo todos os dias em nossas vidas, através dos sacramentos, da palavra de Deus e nas pessoas. O terceiro nível, quando vier na glória para julgar os vivos e mortos e recapitular todas as coisas. Na verdade, no tempo do Advento, nós passamos por todos esses níveis, portanto, da vinda do Messias. Escutemos, ouvinte, a palavra de Deus de hoje, Lucas capítulo 10, versículos do 21º ao 24º. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de seu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Essas palavras do Evangelho precisam ser bem compreendidas, sobretudo devemos compreendê-las no contexto do tempo litúrgico que estamos vivendo, o tempo do Advento. O contexto é o retorno da missão dos 72 discípulos, os que foram enviados nas cidades e lugares onde Jesus não podia ir. Acontece com os discípulos o que aconteceu também com Jesus. Os sábios e doutores na lei e os profissionais da religião não escutaram a palavra anunciada por Jesus e também não escutaram a palavra anunciada pelos discípulos. Certamente também os discípulos saíram e encontraram acolhida nos pequeninos, nos pobres e não nos entendidos, nos grandes e poderosos. Não foram os especialistas, os doutores e professores da lei e os fariseus que acolheram a palavra pronunciada pelos 72, mas os últimos, os pobres, os esquecidos. Esta lógica que conduziu o Natal. Um adolescente de Nazaré que acolheu a palavra e por isso gerou o Messias. Serão os pastores que estarão no campo, cuidando dos rebanhos, eles que vão receber a notícia do nascimento. Deus estará também no presépio, na manjedoura. Significa que seguindo a Jesus, estando realizando a missão em nome de Jesus e através desta missão, estão dando continuidade à revelação. Os nomes deles serão escritos nos céus. Jesus faz um agradecimento a Deus porque os discípulos percebem a revelação de Deus através dele e de sua missão. Eles são os pequeninos, aqueles que percebem naquele filho de carpinteiro, naquele Galileu, a revelação de Deus, o Messias escolhido e enviado.
Felizes os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Todo o povo de Israel esperava que o Messias viesse e que trouxesse, então, os bens que todos necessitavam. Eis agora, está aí o Filho de Deus, o enviado pelo Pai. Nós teremos um bom advento se formos capazes de perceber a vinda do Senhor em situações de grande humildade, em momentos bem ordinários, em pessoas muito simples. A palavra está vindo e ela traz alegria para nós, mas devemos poder detectá-la em instrumentos muito simples. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.